tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:02, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, você também nos vê pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube, o convite diário, pessoal, para que todos sigam a gente, curtam, compartilhem os nossos conteúdos. Dá para interagir também pelo WhatsApp, 973350038, mais uma vez, 973350038, e nas redes sociais, não se esqueçam, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quarta-feira, dia da gente tratar por aqui dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Esse dia é sempre reservado para isso, já é praxe, você conhece. E para essa nossa conversa, eu trago os nossos seguintes convidados. Letícia Martins, ela é jornalista, diretora de redação da revista Momento Diabetes, autora do livro 100 anos de insulina, a descoberta que salva a vida de milhões de pessoas. Letícia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e os ouvintes da Rádio Trianon. Obrigado pela presença. Também com a gente, Clécia Aragão, empresária. Ela é líder educadora do grupo Ciranda Cultural, CEO da Ping Pong para Todos e da livraria Ponto Literário. Clécia, boa tarde. Como está? Tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde a todos e muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você e todos os ouvintes. Obrigado pela presença, Clécia. Nesse nosso time aqui de especialistas, o Michel Batista, ele é farmacêutico, gerente sênior de negócios da Celltrion Healthcare no Brasil. Tudo bem, Michel? Boa tarde. Tudo bem, Mauro. Obrigado pela oportunidade. É um prazer também estar nessa mesa junto com todos. Muito obrigado. E já, para compor a nossa bancada, o Dr. Mauro Scharf, ele é endocrinologista pediatra, diretor executivo do Centro de Diabetes Curitiba, também chefe do Serviço de Endocrinologia Pediátrica do Hospital Nossa Senhora das Graças. Não está ainda conectado com a gente, mas já ele se integra aqui ao nosso grupo para análise e debate dos nossos temas de hoje. 12:04, vamos aqui ao nosso primeiro assunto. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, 12 milhões de pessoas no país possuem a doença. Apesar desses números elevados, a evolução das tecnologias de tratamento tornam o convívio com a doença menos nocivo e proporcionam mais autonomia para os diabéticos. De acordo com especialistas, os avanços no combate à doença estão cada vez mais rápidos e vão desde o seu monitoramento e a aplicação da insulina até tratamento das suas complicações. Letícia, esse é o ponto aqui, né? Os avanços no combate à doença cada vez mais rápidos, né? Nesse sentido, como é que a gente pode comparar o diabético de hoje com o diabético de alguns anos atrás, 10, 20, 30? Perfeito, Mauro. Acho que o principal ponto que a gente pode falar é justamente esse que nós estamos falando aqui, a informação, né? Então, anos atrás, principalmente lá na época que a insulina foi descoberta, né, 100 anos atrás, a gente não tinha esse tanto de informação e o acesso a essa educação em diabetes, né? Então, antes de falarmos de tratamento, de medicamentos, de terapias, é importante a gente levar informação para a sociedade, para as famílias, para que a gente possa prevenir o quanto antes, né? Já que boa parte aí dos casos de diabetes são possíveis, né, da gente prevenir. E em termos de medicamento, primeiro a gente está aqui em 2021 comemorando o centenário da descoberta da insulina, né? Então, um pouquinho mais de 100 anos atrás, quem recebia o diagnóstico de diabetes, infelizmente, não tinha muita expectativa de vida, vivia pouquíssimos meses. E terapia naquela época era privação total, né, de alimentos. Então, as pessoas, os pacientes acabavam morrendo, Mauro, de desnutrição, inanição, porque não tinha solução, né? Com a descoberta da insulina, desse hormônio que realmente salva a vida das pessoas, então foi possível não só viver mais, como viver com mais qualidade. E se a gente trouxer para algumas décadas atrás, sem avançar tanto assim no tema, a gente tem sim insulinas muito mais modernas, por exemplo, né? Então, imagina que antigamente você precisava aguardar meia hora, 40 minutos para comer alguma coisa, para que a insulina fizesse o efeito dela. Hoje você tem insulinas muito modernas que agem, Mauro, em 3 minutos, em 5 minutos, né? Então imagina como isso já não melhora muito a qualidade de vida das pessoas.
Eu estou falando de insulina, mas a gente também teve uma evolução muito grande nos medicamentos orais, aí para quem tem, por exemplo, diabetes tipo 2, e principalmente, Mauro, nos acessórios, né, para aplicar essa insulina, para tomar o medicamento. A gente estava comentando aqui nos bastidores sobre injeção, né? Quem é que gosta de tomar injeção? Eu duvido daquela expressão de graça ter injeção na testa, né? Mas injeção não é bom, mas para quem tem diabetes precisa aplicar insulina. E um avanço que a gente comemora também com o centenário da insulina é um avanço nas tecnologias. Então, antes você tinha seringas e agulhas de tamanho gigante, hoje você tem aparelhos como canetas de insulina, que são, além de mais modernas e bonitas, elas são seguras também, né? O que é super importante. Você tem bomba de insulina, que é tecnologia ainda mais avançada. Então, assim, comparando com 100 anos atrás, a evolução é incrível e não precisamos ir tão longe, né? 30, 40 anos atrás, a gente não tinha essas insulinas humanas, né? Antes era feito, por exemplo, de origem do pâncreas de animais. Então, causava ali alguma rejeição. Então, a evolução realmente é incrível. Já já a gente vai falar do seu livro, Letícia, que conta a história dos 100 anos da insulina, que foi descoberta pelos canadenses. Agora, antes de passar para os demais, é que você começou falando sobre a informação. E a informação é o que leva à prevenção. A sociedade está, de fato, se prevenindo do diabetes, ou seja, cuidando da alimentação, cuidando da atividade física, porque o começo é aí, né? O começo é aí, exatamente. Acho que tudo a gente precisa tentar prevenir, né? Que é o melhor remédio, não temos dúvidas disso. E a informação ajuda nesse processo de prevenção. A gente tem aí, estamos vivendo esse cenário de pandemia, né, Mauro, que mudou totalmente a situação aí da saúde pública, da saúde de cada um. Eu acredito que a gente tem muita informação, mas precisamos fazer com que essa informação circule ainda mais, né? Então, hoje a gente tem muita ajuda da internet na circulação dessa informação. É importante que as pessoas busquem a informação no lugar correto, né? Para não fazer nenhuma automedicação ou não acreditar um crescimento ainda alto desses casos de novos casos de diabetes. Você trouxe os números, né? Que são mais de 12 milhões aqui no Brasil. A Federação Internacional de Diabetes fala em 465 milhões no mundo. Então, a Organização Mundial da Saúde já definiu o diabetes como uma pandemia, mas é uma pandemia silenciosa, porque os sintomas demoram a aparecer, no caso do diabetes tipo 2. Então, a gente precisa realmente trabalhar mais esses temas. Nós temos em novembro o mês dedicado à conscientização e prevenção do diabetes, só que a gente não pode ficar só no mês de novembro, a gente tem que trabalhar esse tema o ano inteiro, até porque o diabetes ele também traz, né, consigo outras doenças aí associadas, então a gente precisa realmente prevenir. Então eu acho que sim, falamos mais sobre diabetes do que tempos atrás, mas eu acho que ainda precisamos falar mais, até porque a gente conseguindo evitar o diabetes, a gente evita outras complicações. Michel Batista, eu destaquei aqui, né, esse número, 12 milhões de pessoas no país com a doença, com diabetes, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. É possível que esses números estejam subestimados? É possível que muita gente tenha a doença e não saiba disso? É possível alguém ter diabetes por muito tempo sem saber disso, em razão dela de ser uma doença silenciosa? Olha, Mauro, especificamente da diabetes eu não consigo te trazer números, mas no geral, quando a gente fala em saúde no Brasil, existe sim uma carência muito grande de diagnósticos. Então, quando você pega regiões sul e sudeste, normalmente são regiões mais privilegiadas em termos de diagnóstico, quando a gente olha para as outras regiões do país, principalmente quando a gente fala em alta tecnologia, por exemplo. Né? Não falando de diabetes, mas falando por exemplo, de ressonância nuclear magnética. Se você olhar, 90% de todas as máquinas que existem no Brasil estão da região sudeste para baixo. Então, existe uma deficiência muito grande. Se a gente traçar um paralelo, né, em termos de diagnóstico e talvez extrapolar isso para diabetes, eu imagino que sim, a gente ainda tenha muito caso que não tenha sido diagnosticado ainda. E aí a preocupação com as graves consequências, né, do diabetes, porque ela descoberta quando tardia, ela já pode ter feito bastante estrago, né? Sim.
Eu me lembro da época de faculdade, na verdade, quando a gente fala um pouco de diabetes, não é minha especialidade, mas eu me lembro que os parâmetros anteriores, eles vieram mudando. Então, antigamente, você considerava uma pessoa diabética quando ela tinha 200 de glicemia. Depois isso veio baixando para 150, 120. Hoje, uma pessoa já consegue entrar numa faixa de risco se ela tiver uma glicemia a partir de 100. Então, quer dizer, eu acho que a evolução ela vem, e à medida que a evolução ela vem, o tratamento precoce, né, também chega junto com o diagnóstico mais cedo. Clécia, mais adiante no programa, a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo, essa preocupação com a questão da saúde mental, e a gente vai fazer aqui um paralelo entre saúde mental e diversidade, mais adiante um pouquinho. Mas a gente consegue fazer uma relação entre diabetes e diversidade? Sim, sim. Até estava ouvindo os colegas, né? Então, tem a questão da diabetes, claro, nós temos as questões genéticas, mas também tem a questão emocional, né? Então, socioemocional, de tudo que está acontecendo nessa diversidade toda, né? Como é que eu consigo ter um sabor pela vida, né? Então, a questão da doçura da vida. Então, muitas coisas entram também no campo da somatização, né? E aí, em relação a tudo que está acontecendo desse momento que ainda não acabou de pandemia. Sim. Novamente, Letícia, a gente tem um ano todo colorido, né? A gente está no Setembro Amarelo, saúde mental, prevenção ao suicídio, logo vem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, enfim. O Abril é marrom, dedicado aos problemas oculares, enfim. A gente deveria ter um mês específico para tratar a importância, né, a conscientização em relação a esse tema diabetes, ou tem esse mês, a gente não está muito sabendo a respeito disso. Temos o mês de novembro, que é o mês novembro. azul. Ele divide, inclusive, com o mês também dedicado à saúde dos homens, né? Então, se fala muito sobre isso, que também é oportuno, né? Já que o diabetes também pode afetar, né, a saúde dos homens. A gente tem o mês de novembro como mês mundial do diabetes, que a gente trabalha a prevenção do diabetes e o controle, né? Como a Clécia falou, a gente tem diabetes em várias possibilidades. A gente tem hoje o diabetes tipo 1, que ele é uma doença autoimune, a gente ainda não sabe a causa, então fica difícil você prevenir, né, uma doença que acontece. Geralmente 10% das pessoas que têm diabetes têm o diabetes tipo 1 e 90% é o diabetes tipo 2, que é esse que pode atingir a maior parte da população, porque está muito ligado, Mauro, a fatores como idade avançada, obesidade, fatores genéticos, né? E aí sim, nesse público a gente procura trabalhar a prevenção. Então, mês mundial do diabetes é novembro. No Brasil, um tempo atrás, se comemorava a data da prevenção em julho, então, em junho, desculpa. Então, em alguns lugares você vê também essa campanha, mas eu acho que a gente deveria falar desse assunto o ano inteiro. A gente tem essas cores aí para ajudar, né, a gente trabalhar alguns temas específicos, que é muito importante para a gente bater mais, chamar mais atenção dessas doenças nesses meses. Mas quando se trata de saúde, é o mês inteiro, o ano inteiro, né, que a gente precisa abordar. Deixa eu só complementar também, Mauro, com a permissão do Michel, né, dessa questão dos casos, né? Você perguntou se está subestimado esses números, e a gente trabalha hoje com, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, né, 50% dos casos de diabetes ainda não foram identificados. E aí, por que a gente sabe disso, né? Então, por que a gente sabe disso? Por conta justamente dos fatores. Então, se você imaginar que bem na pandemia também a gente tem o número de casos de obesidade aumentando, né? Por conta da dificuldade de fazer atividade física, a questão da alimentação, as pessoas estão em casa, acabam se alimentando um pouco mais. Então, isso também pode levar a um aumento no número de casos de diabetes, né? Então, é uma preocupação e a gente precisa trabalhar para não deixar esses números aumentarem, né? Por isso é importante programas assim, a gente falar sobre esse tema. Eu quero colocar aqui na nossa conversa o Dr. Mauro Scharf, ele já está presente aqui com a gente, endocrinologista pediatra, diretor executivo do Centro de Diabetes Curitiba, chefe do Serviço de Endocrinologia Pediátrica do Hospital Nossa Senhora das Graças. Boa tarde, doutor Mauro, tudo bem?
seu microfone fechado. Boa tarde a todos. Mil desculpas aí pelo meu atraso, mas eu tive uma emergência no hospital e só consegui conectar agora. Mas é um prazer estar com vocês aí. Espero estar junto nos próximos minutos aí para a gente bater um papo. Quero pedir uma gentileza, doutor Mauro, para colocar o seu smartphone na posição horizontal, deitado, para que ele fique com a imagem no padrão dos demais, até porque a gente está transmitindo pelas redes sociais também, para que todo mundo esteja aí no mesmo padrão. Você pode ficar centralizado. Muito bem. Estamos debatendo aqui, enquanto a gente aguardava a sua chegada, doutor Mauro, Xará. A Sociedade Brasileira de Diabetes apresenta números: 12 milhões de pessoas no país com a doença. A gente falava aqui a respeito do diabético de hoje, que comparação a gente pode fazer com o diabético de alguns anos atrás, e sobre esses números, se é possível que muita gente, números subestimados, é possível que muita gente esteja fora dessa estatística, com diabetes, convivendo com a diabetes, sem saber disso, porque é uma doença silenciosa? Sem dúvida. O diabetes tipo 2, vamos deixar claro, né? Ele é uma doença que pode ser silenciosa, diferente do diabetes tipo 1, que é o diabetes insulino-dependente, que é o diabetes que se abre na infância, na adolescência e no adulto jovem. O diabetes tipo 2, a gente estima que esse número já ultrapassa 16 milhões de pessoas no Brasil. A Sociedade Brasileira de Diabetes coloca 12,4 milhões, baseados nos censos mais antigos. Mas a gente sabe que, infelizmente, tem muitas pessoas que circulam pelas ruas tendo diabetes, mas que não têm o acesso ao diagnóstico ainda, por ser uma doença no diabetes tipo 2 mais insidiosa, ela leva um pouco mais de tempo para dar sintomas. E também tem uma questão da negação. Muitos indivíduos que estão nos ouvindo agora, eles já fizeram uma glicemia que está alterada, e eles falam assim: não, eu não tenho diabetes, minha glicose está um pouquinho elevada só. Certo? Porque não é um diagnóstico que as pessoas gostam de aceitar muito. Tá? Então, ele vai ao médico, ele faz o exame, ele tem a glicemia alterada, mas ele fala: não, meu diabetes é leve, nem é um diabetes. Tá certo? Esse é o pré-diabético? Existe o pré-diabético, que é quando a glicemia está ainda abaixo de 126, está entre 100 e 126, né? Mas existe o diabético, já que já tem glicemia de diabetes, mas ele nega a doença. Então, circulando por aí, existem pessoas que não sabem que têm diabetes, porque a doença demora algum tempo para dar os sintomas, mas tem pessoas que já têm o diagnóstico e que negam esse diagnóstico, que preferem achar que não têm diabetes. O que é que confirma o diagnóstico de diabetes? Porque é uma composição de resultados aí que os médicos levam em consideração, não só a glicemia, e tudo isso é feito a partir da coleta de sangue. Tem a hemoglobina, tem outros elementos aí, outros fatores aí para fazer uma composição, né? Perfeito. Primeiramente, o quadro clínico, né? O quadro clínico do diabetes é muito clássico. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, lembrem-se que se começar a urinar demais, é uma pessoa que geralmente não levanta de madrugada e começa a levantar 2, 3 vezes para urinar de madrugada. Começa a sentir muita sede, né? Então, começa a levar a garrafa d'água para o quarto e toma 1, 2, 3 litros de água. Durante o dia também aumenta o consumo de líquido. Começa a emagrecer e perder peso. Começa a se sentir cansado. Começa a ter visão turva, que não era o normal. Então, esse é o quadro clínico clássico do diabetes. A pessoa tem que desconfiar do diabetes. E existem algumas maneiras de se fazer o diagnóstico. A glicemia, o exame de sangue, é o mais simples deles. Se a glicemia de jejum está acima de 126, quando a pessoa está em jejum, isso é confirmatório do diagnóstico, é indicativo do diagnóstico. Ou se a pessoa tem uma glicemia acima de 200 miligramas por decilitro, quando está fora do jejum, também é indicativo do diagnóstico. E existe um exame que você bem citou, que é a hemoglobina glicada, que quando ela está acima de 6,5%, também é indicativo da possibilidade da presença do diabetes. Existe também como dosar o açúcar na urina. Muitas das pessoas, quando ficam com diabetes, elas começam, então, a eliminar o açúcar pela urina, e esse açúcar pode ser detectado num exame simples de urina também. Então, às vezes, o quadro clínico exuberante com a presença do açúcar na urina também é indicativo, mas, obviamente, essa pessoa vai ser convidada a fazer um exame de sangue para poder confirmar o diagnóstico. Então, só para concluir esse tópico, doutor Mauro, então é a medição da glicemia e a medição da hemoglobina glicada, e esta tem que estar abaixo de 6,5, é o desejável. O desejado da hemoglobina glicada é que ela esteja abaixo de 5,7.
Entre 5,7 e 6,5, você está naquele pré-diabetes, ou no risco aumentado de diabetes. E acima de 6,5, ela tem, então, o diagnóstico de diabetes confirmado para o tipo 2. Exatamente. Muito bem, 12h22, a gente vai seguir aqui para o próximo assunto com a Letícia, com o objetivo de sensibilizar a população brasileira sobre a importância da insulina e mostrar o avanço das tecnologias para tratar o diabetes. A jornalista Letícia Martins, aqui com a gente, acaba de lançar o livro 100 anos de insulina, a descoberta que salva a vida de milhões de pessoas. Além de falar dessa conquista dos canadenses, Frederick Banting e Charles Best, a obra aborda os sintomas do diabetes, a vergonha em ter a condição, as novas tecnologias e também os direitos das pessoas e o tratamento adequado, entre outros temas. Letícia, por que desta obra? Como é que tudo começou? E o que essa questão da descoberta pelos canadenses da insulina foi o grande salto, né, na questão do tratamento, não? Sim, foi um grande salto. Foi aí que tudo começou a mudar, né, na vida das pessoas que descobriam diabetes, né? Acho que como jornalista a gente sempre procura uma grande notícia, né, Mauro? E, poxa, comemorar 100 anos da descoberta de um hormônio que salva a vida de milhões de pessoas é uma notícia para o ano inteiro, eu acredito, né? Então a gente teve essa oportunidade de escrever um livro com histórias de pessoas reais, de pessoas que estão aqui vivendo o nosso tempo, contando, né, essas mudanças todas, e ao mesmo tempo resgatando um pouquinho desse passado, né, de como foi desenvolver essa insulina, né, descobrir essa insulina e aplicá-la pela primeira vez no ser humano e que isso funcionasse, né. Então, do ponto de vista da medicina, isso é incrível, né, revolucionou, ganhou o prêmio Nobel, o médico canadense que conseguiu esse feito, e do ponto de vista humano, isso sem dúvida nenhuma é incrível. Então, acho que registrar isso numa obra é um presente até para as famílias, né? Para que a gente possa mostrar essas histórias de vida. E eu acredito que o livro possa ajudar também as pessoas a ressignificarem essa questão da insulina, porque a gente tem ainda muitas pessoas que temem a insulina, que acham que a insulina é um castigo, né? Vou ter que aplicar agora, quer dizer que o meu diabetes está horrível, piorou, ou cheguei no fim, né, do tratamento. Então, nós queremos também dar um novo olhar para a insulina e mostrar que ele é essencial à vida, né? Então, esses 100 anos, esse centenário, é uma oportunidade da gente registrar histórias. São histórias, Mauro, de pessoas que têm dificuldades, tiveram problemas aí durante o diagnóstico, né? Desafios, mas que tem agora esse lado positivo para mostrar, de que com o tratamento adequado, com o apoio também de profissionais de saúde, principalmente da família, né, conseguem manter aí o diabetes controlado e evitar complicações, né, as que a gente comentou no início. Então, vou até mostrar a capinha aqui, dá licença, né, a gente está transmitindo pela internet, então está aqui, a gente escolheu fazer um livro colorido, para que as pessoas vejam também o rostinho de quem participou, e mais do que os relatos de pacientes, a gente tem depoimentos e explicações dos médicos, como o Dr. Mauro, que está participando aqui da entrevista com a gente, que ajudou nessa revisão técnica do livro. Então, é um livro-reportagem de histórias e é também um livro com muita informação de saúde, informação médica para os leitores. Doutor Mauro, como é que se chega a essa questão, a esse ponto de ser insulino dependente? Porque tem o diabético que produz a insulina, não tem a quantidade produzida ideal pelo pâncreas, e por isso os altos níveis de glicemia, tem aquele que não produz insulina alguma e que é o insulino dependente. Em que momento isso acontece? Bom, é uma pergunta muito legal para a gente poder esclarecer para as pessoas que estão nos ouvindo. Existem dois tipos principais de diabetes. O diabetes tipo 1 é o diabetes autoimune. Então, você está saudável, uma criança, um jovem, um adolescente, e um belo dia o seu corpo produz anticorpos contra o seu próprio pâncreas. Nesse momento, existe a parada da produção da insulina por uma reação autoimune, por uma doença autoimune. O próprio corpo atacando o órgão pâncreas, né? Exatamente. Essa é a doença autoimune, né? Exatamente. Como tem pessoas, por exemplo, que têm hipotireoidismo, onde é uma doença autoimune, a tireoidite Hashimoto, o corpo produz anticorpos contra a tireoide, a pessoa para de produzir o hormônio tireoidiano e tem que tomar o remédio. A insulina é a mesma coisa. Então, em algum momento, existe um ataque de anticorpos contra o pâncreas, cessa a produção da insulina, e esse indivíduo ele vai precisar da insulina para toda a vida, para ele poder levar sua vida normalmente. Tá? Já no diabetes tipo 2, não existe esse ataque autoimune.
existe um cansaço, existe uma produção de insulina, mas que essa insulina não age corretamente na periferia, não consegue tirar a glicose totalmente do sangue para levá-la aos tecidos que ela precisa estar, dentro da célula. Então, esse é o diabetes do tipo 2. E o diabetes do tipo 2, ele começa, muitas vezes, sendo plausível ser tratado com medicamentos, com dietas e exercícios, mas com a evolução do tempo, esse pâncreas pode cansar, tá? E ele pode precisar também da insulina. Então, invariavelmente, depois de 10 anos do diagnóstico do diabetes tipo 2, as pessoas precisam também, né, da insulina, muitas vezes, para complementar o seu tratamento, para manter os seus níveis de açúcar normal no sangue. Meio-dia e 27, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira. Por aqui hoje sempre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, com os nossos especialistas. A gente vai para o intervalo, é bastante rápido, e a gente volta na sequência falando sobre biosimilares, medicamentos biosimilares. A gente vai entender exatamente o que é isso depois do intervalo. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos. Imagens das redes sociais para você também, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, meio-dia e 29 agora. Seguem os assuntos dessa edição do programa Gente que Fala, sempre às quartas-feiras, tratando dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Michel Batista, vamos lá. Encontrar o equilíbrio entre o tratamento com terapias avançadas sem aumento de custos é uma importante meta para qualquer governo. E nesse contexto, a ciência vem desenvolvendo cada vez mais fármacos biosimilares, que não é o famoso genérico, que tem uma fórmula idêntica ao medicamento original, mas sim são medicamentos produzidos a partir de um organismo vivo, não idênticos ao remédio de referência, mas com a mesma complexidade e finalidade, e que tem representado uma redução de preço que pode chegar a mais de 50% no custo final do produto. O que a sociedade precisa saber sobre biosimilares? Esse debate não é muito difundido não, né, Michel? Olha, Mauro, o que é importante é, dentro da tua chamada, de fato, o biosimilar ele não é um medicamento genérico, né? Ele é um medicamento que ele é produzido de uma forma realmente complexa, de uma forma com uma alta tecnologia, que ele é altamente similar ao medicamento de referência, né? Ou seja, ele consegue trazer os mesmos benefícios da utilização, né? A Celltrion é uma empresa sul-coreana especializada na fabricação de biosimilares e já vem nessa linha, né, há bastante tempo, inclusive com a aprovação do primeiro biosimilar no Brasil em 2015. Né? Então, a gente já tem aí uma certa história para contar com um número razoável de pacientes utilizando e cada vez tendo mais acesso, gerando menor impacto econômico e aí sim colocando na balança essa situação de economia. Hoje nós temos medicamentos genéricos, temos medicamentos similares e estamos falando aqui dos biosimilares. Esses três vão conviver brevemente no mercado? Olha, são classes diferentes, né, Mauro? Por exemplo, quando você olha para o medicamento genérico, em linhas gerais, ele é um medicamento de molécula pequena, que ele é uma cópia de uma molécula sintética que é produzido de uma maneira mais simples. Quando a gente fala de similar, a gente está falando de um medicamento que também pode ser utilizado, mas ele não tem os mesmos estudos e não segue as mesmas regras de um medicamento genérico. Existe uma resolução que norteia quando o medicamento ele é genérico ou não. E os biosimilares, a gente entra na categoria de medicamentos biológicos.
Ou seja, são moléculas de alta complexidade, são moléculas muito maiores e sim produzidas a partir de células vivas. E para quais doenças hoje existem medicamentos biosimilares? Olha, Mauro, isso é uma boa pergunta, porque a cada dia que passa, mais biosimilares vêm chegando ao mercado. Então, na nossa empresa, por exemplo, hoje, nós produzimos medicamentos para o tratamento de artrite reumatoide, para o tratamento de doença de Crohn, leucemia, linfoma não Hodgkins. Então, existe uma gama de doenças que são tratadas com os biosimilares. E, naturalmente, mais empresas estão vindo, é um mercado que está crescendo bastante, e outras doenças são contempladas também. Até aqui, até instantes atrás, a gente falou bastante sobre a questão do diabetes. Existem medicamentos biosimilares para tratamento do diabetes, especialmente para as consequências do diabetes? Olha, Mauro, dentro do problemas cardíacos, problemas oculares. Dentro do nosso pipeline, a Celtron ela tem um grande volume de moléculas ainda para serem lançadas no mercado. A gente tem medicamentos em fase 3. Um desses medicamentos em fase 3 que está sendo estudado é, de fato, um biosimilar para o tratamento de edema macular. Então, seria um medicamento que é o aflibercept. Ele já está em final de fase 3, ele está sendo conduzido para a fase 3, então a gente espera que em alguns anos a gente possa trazer também esse medicamento aí como mais uma opção de tratamento, relacionando, né, essa questão de segurança, eficácia e também o equilíbrio no impacto econômico. Dr. Mauro Schaff, o olhar dos médicos, o olhar da medicina em relação aos fármacos biosimilares, o alento que isso traz, especialmente para o próprio consumidor, o usuário do remédio, né, que vai pagar muito menos por isso, os governos, né, na distribuição, né, no sistema público de saúde? Isso é um assunto muito importante. O biosimilar ele vem trazer acesso por conta da redução do custo, porém, a gente tem um marco dos biosimilares, que é uma RDC 50, que foi feito muitos anos atrás, onde antes dessa RDC, os biosimilares simplesmente eram registrados por similaridade como um genérico no Brasil. Certo? Então, eles não traziam estudos de segurança, eles não traziam estudos de PK e PD de fase 1 ou de fase 3, minimamente seguros para você poder utilizar uma medicação dessa. Depois dessa RDC, os laboratórios nacionais, que geralmente buscam SAIs em outros países mais desenvolvidos e que trazem para o país para registrar isso, eles têm que cumprir hoje uma legislação, né, onde ele tem que mostrar a não inferioridade ou a similaridade clínica num estudo de fase 3 e, às vezes, num PK/PD num estudo de fase 1. Então, a partir desse marco, ele agradou muito aos médicos, porque a gente traz uma segurança similar ao do medicamento original, com um custo mais acessível. E isso permite, especialmente, por exemplo, na área do diabetes, nós temos hoje insulinas aí que eram insulinas simplesmente produzidas por uma única empresa, e hoje já temos 3, 4 empresas produzindo o similar dessa insulina, o biosimilar dessa insulina, onde se permitiu o governo, por exemplo, institucionalizar essa insulina nos seus halls de tratamento e disponibilizar insulinas melhores para mais gente. Então, a gente vê, sim, com bons olhos, desde que, né, as empresas cumpram todas as etapas do registro adequado e que mostrem a segurança, a similaridade, né? A gente vê com excelentes olhos. Michel, quando quando é a descoberta do biosimilar? Qual é o país que protagoniza mais a pesquisa, a produção? Como é que isso tudo começa? Tá. Eu queria só voltar um pouquinho, Mauro, nessa questão do biosimilar. Eu concordo 100% com tudo que o Dr. Mauro disse, e existe uma diferença muito grande hoje também quando a gente fala em o que eles chamam de intended copies, que seriam aquelas intenções de cópia, que aí sim a gente vai para essa comparabilidade, mas não são feitos os estudos, não são feitas todas as investigações que precisam ser, né? O biosimilar propriamente dito, sim, né, quando ele atende todos os pré-requisitos de estudo, de investigação, tem um N considerável de pacientes em utilização, né, é trazido, por exemplo, no caso para a Anvisa no Brasil, e aí a gente tem 2 anos, normalmente medicamentos biológicos você consegue colocar no Brasil
demorando em torno de 2 anos, porque sim, você precisa de toda essa comprovação científica. Isso é muito bacana, né? Para nós, é uma coisa extremamente importante, assim, termos as avaliações de FDA, Anvisa, Agência Canadense, EMA, porque tudo isso, de fato, traz aquela segurança que o Dr. Mauro estava falando, de poder chegar para o médico e dizer: doutor, tem um estudo, sim, que comprovam aqui essa intercambiabilidade, que comprovam essa questão do switch, e o senhor pode tratar o teu paciente sem nenhum tipo de prejuízo, né, digamos assim. Quando a gente fala, Mauro, em pesquisa de desenvolvimento, quais são os principais países, eu não saberia te dizer. Eu sei que o polo sul-coreano, ele é um polo muito rico na questão de pesquisa e desenvolvimento de drogas, tá? Quando a gente fala da Celltrion, propriamente dito, a Celltrion, ela tem dentro do seu pipeline pelo menos um biosimilar para lançar até o ano de 2032, né? Então, veja, hoje nós temos, além do medicamento aprovado recente para a COVID, que foi aprovado no uso emergencial aqui no Brasil, a gente tem também uma questão, 3 produtos aqui, mais 2 que a gente já está trazendo para que sejam utilizados em breve, né? Então, assim, eu sei que a Índia desenvolve produtos biosimilares, a própria China está desenvolvendo, existem parcerias de empresas americanas com empresas asiáticas também, que também produzem biosimilares. Agora, especificamente, qual é o país que mais desenvolve, eu não saberia te dizer. Agora, eu vejo aqui a Letícia com um olhar atento e eu tenho até a impressão, como jornalista que é, ela está anotando tudo ali, porque ela, enfim, escreveu sobre os 100 anos da insulina, ela deve estar pensando em escrever sobre o nascimento dos biosimilares, ela já está anotando ali. Estou enganado, Letícia? A gente fica de olho em qualquer novidade, né? Até porque quando a gente fala de saúde, a gente espera que sempre venha, né, mais coisas para nos ajudar na saúde. E à frente da Momento Diabetes, por exemplo, que é uma revista bimestral que já existe há 5 anos, nós adoramos trazer novidade. Eu gostaria muito de dar na capa, né, a cura do diabetes. Mas eu fico muito feliz, Mauro, quando a gente também traz as novidades em termos de medicamentos, de tratamentos e até de eventos que acontecem para a população, né? Mas a gente espera tanto por um medicamento super novo e, por exemplo, no caso do diabetes, a gente acaba não fazendo o nosso dia a dia ali, né? Que é cuidar da alimentação, que é fazer atividade física. Então, sem dúvida, essa vai virar uma pauta nossa no Momento Diabetes. Mas é legal a gente também falar, né, do que faz parte também do dia a dia que a gente tem hoje e reforçar essas informações, né, do que está acessível. Eu não tenho dúvida, pela confiança que tenho na ciência, que a cura do diabetes vai chegar e antes do que a gente imagina. A gente está nesse momento de pandemia, né, em tempo recorde fizemos as vacinas, enfim, a gente vai chegar lá, a ciência tem esse caminho, tenho certeza, e vai ser no mais rápido tempo possível. Bom, vamos passar para um outro assunto aqui, faltando 20 para 1. É o seguinte, Clécia, o mês de setembro foi escolhido para chamar a atenção para os cuidados com a saúde mental, considerando a valorização da diversidade cultural e étnica no país como ponto fundamental dessa questão. A Livraria Ponto Literário realizou, na semana passada, um evento especial sobre a cultura afro e indígena, com apresentações temáticas e arrecadações de alimentos, além de reverter parte das cotas dos patrocinadores para o Instituto Odoiá e Aldeia Aguapeu. Muito bem. Clécia, qual é a relação que a gente faz sobre saúde mental e diversidade? Como é que a gente trata essas duas questões de forma relacionada? Bom, Mauro, do que foi dito, né, até aqui, assim, bom, que conexão que a gente faz com o diabetes agora falando, né, da questão cultural, da diversidade, onde entra a conexão do papel do livro, esse lindo ser vivo, né, até a Letícia trouxe aí a novidade nessa publicação maravilhosa dos 100 anos. Então, o livro, ele já começa aí, ele entra também como um medicamento, né? Uma informação que está ali disponível, tudo bem, nós temos a área da tecnologia, mas nós temos o livro como nosso amigo, como nosso terapeuta,
também com os conteúdos que estão escritos ali para contribuir com a humanidade, né? Contribuir com a saúde mesmo das pessoas. E foi pensando nisso também que a livraria, né, a Ponto Literário, que é uma livraria diferenciada do Grupo Ciranda Cultural, nós promovemos esse olhar para a vida, né? Como que, de fato, nós podemos contribuir para o Setembro Amarelo, lembrando que Setembro Amarelo não é só o Setembro Amarelo, até lembrando na fala da Letícia que Novembro Azul não é só o novembro, né? Então, é todos os dias, é a valorização da vida. Então, como que a gente olha, mediante a tantas diversidades que estão acontecendo, a questão da saúde mental, então, teve sim a questão da pandemia, nós ainda, né, como eu disse anterior, ainda estamos e não sabemos como isso vai acabar, mas o que a gente pode fazer para trazer realmente a consciência das pessoas na valorização da vida? Então, teve um evento, né, no qual nós falamos sobre a cultura afro-indígena, primeiro para olhar a valorização de quem esteve aqui, principalmente no shopping Square Mall, aqui em Alphaville, né? Então, aqui habitaram os indígenas, e depois foi construído um prédio. Então, para lá, vamos valorizar essa vida primeiro, vamos olhar também para a questão dessa ancestralidade, porque isso tudo envolve a vida. E a partir do momento que eu olho, né, para a minha ancestralidade, já estou valorizando esta vida. Então, foi um evento assim super incrível, onde nós tivemos realmente um momento de conscientização, né, para trazer, e o afro, o indígena, tem na minha veia, tem na veia de todos nós, né, a questão aí totalmente voltado da etnia, o cultural e tudo mais. Nessa relação entre saúde mental e diversidade, a preocupação, né, do Setembro Amarelo em alertar para as questões da saúde mental, a prevenção ao suicídio, tem dados do Ministério da Saúde de 2019 que apontam que a juventude negra, entre 10 e 29 anos, é o grupo que mais tem cometido suicídios no Brasil. Como é que vocês abordam essa questão? Então, como nós temos abordado essa questão com o lançamento. Nós temos 2 lançamentos de livros, inclusive de jovens que passaram pelo quase morte, né? Eu até posso apresentar aqui para vocês, que nós lançamos recentemente um livro chamado Até que a Morte nos Ampare, que é do Marcos Martins. Ele é um jovem de 20 anos e ele teve a experiência quase morte, ele fala do suicídio, ele faz esse acolhimento para os jovens, de fato, espera lá, você pode procurar alguém, né? E falar do suicídio é falar de morte. E falar de morte é falar de vida ao mesmo tempo. Então, ele convida, inclusive, através da Dona Morte, do ceifador, para ter um papo, né? Por exemplo, vem cá tomar um café e vamos falar sobre a vida. Então, a vida e a morte, elas estão ali juntas, e o Marcos, ele aborda e tem um papo muito bacana com os adolescentes em relação. E aí nós temos também uma outra jovem, né, que é a Samara Buchweitz, que escreveu Coisas que Guardei para Mim. Então, ela quer dizer o quê? Não guarde para você, busque um terapeuta, busque alguém com quem você possa conversar. Então, nós, o Grupo Ciranda Cultural, nós promovemos realmente, assim, através do livro, essa valorização realmente à vida, né? Eu sempre faço o questionamento para os nossos especialistas, Clécia, sobre a questão da saúde mental, mais notadamente, especificamente, o suicídio, o nosso papel da imprensa em relação a esse tema, porque há muito tabu. Os manuais de redação geralmente dizem que a gente não deve tocar no assunto ou faz ali determinadas observações na hora de falar, para que isso não seja traduzido de uma forma que as pessoas imitem. Como é que a gente deve tratar? A imprensa deve olhar para a questão do suicídio? Então, Mauro, eu vejo que é necessário olhar, sim, no sentido como eu trouxe, da conscientização
de como que a gente pode valorizar a vida em pequenos detalhes. Às vezes você está com uma pessoa que está ali calada, ou você percebeu algum movimento, enfim, como que a gente pode conscientizar através realmente da mídia essa conscientização, né, tem alguém aqui que está precisando de ajuda. E lembrando que uma depressão, ela leva a um suicídio. Então, não é frescura, né? Então, desmistificar isso, que estar deprimido, depressão não é frescura, é o momento, sim, de buscar ajuda constantemente. Só que, claro, nós temos um outro ponto, né, em relação à mídia, que ela não nos favorece. Aí a gente vai entrar num outro tema que talvez seja aí uma pauta para um outro momento, né, para falar sobre essa questão de quão as pessoas, né, os jovens principalmente, eles seguem o modelo, né? Então, para eu ser feliz, eu preciso então pesar X, Y, Z. Eu preciso ser assim, eu preciso ser assado, enfim. Então, como que a gente pode trazer mais, né, essa conscientização de que, olha, estamos aqui, busque uma ajuda, se você não está se sentindo bem, procure um terapeuta, procure um psiquiatra, não é vergonha nenhuma também, sabe, procurar os profissionais da saúde mental mesmo. Faltando 12 minutos para 1h da tarde, agora perguntas da nossa audiência, minha gente. Eu vou pedir brevidade para todo mundo para que a gente consiga responder todas elas, tá? Ô, Michel, a Vera Lima, nossa audiência sempre no Facebook, pergunta o que podemos saber sobre o tratamento com anticorpos monoclonais da Celltrion para a Covid-19, cujo uso emergencial foi aprovado pela Anvisa. Pergunta da Vera Lima. Tá, vamos lá. É um medicamento que já chegou no Brasil. A gente está esperando a liberação que deve acontecer ali pelo dia 20, ou seja, a próxima segunda-feira. A gente imagina que esse medicamento já esteja liberado para comercialização. A gente já está em contato com alguns planos de saúde, com algumas entidades públicas, tentando transitar com essa possibilidade. Bom, em termos de medicamento propriamente dito, uma coisa que precisa ficar muito clara, viu, Mauro? Não é um medicamento de uso precoce, ele não é indicado, ele não substitui a vacina, isso é uma coisa muito importante. A indicação dele é a utilização após a confirmação do diagnóstico em doenças leves e moderadas, com pacientes que tenham alto risco de progressão. Tá? Ou seja, pacientes acima de 55 anos com comorbidades. Isso em linhas gerais, resumindo bastante, tá? Outra pergunta aqui do seu Jaime do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente, todos os dias participando, fazendo os seus questionamentos. Doutor Mauro Schaff, o seu Jaime quer saber o seguinte: a homeopatia pode contribuir para a qualidade de vida do diabético? Dificilmente, né? Existem muitas crenças hoje com chás, com folhas, com ervas, e muita gente perde bastante tempo da sua terapia ao tentar esse tipo de situação. Infelizmente, muitas vezes a pessoa, quando recorre a uma homeopatia, recorre a uma erva, recorre a um produto que não tem comprovação científica, ele também acaba mudando alguns hábitos, porque ele está, naquele momento, tentando investir em alguma coisa. E, por algum tempo, isso pode mostrar algum resultado. Não pela homeopatia, ou pela erva, ou pelo chá, ou pela questão em si, mas pelo seu empenho em mudança de alguns hábitos, tá? Mas, realmente, hoje, o diabetes ele tem que ser abordado de uma forma muito técnica. Existem pessoas que precisam de medicamentos específicos em cada fase da doença, e os medicamentos eles têm uma eficácia comprovada, diferente dos produtos homeopáticos ou dos produtos fitoterápicos, né? Eles não têm essa comprovação científica. Então, é aconselhável sempre o nosso ouvinte conversar com o seu médico, né? E seguir sempre a orientação do médico. Agora, uma pergunta minha, doutor Mauro, na mesma linha aqui da pergunta do seu Jaime, em relação à homeopatia. De qualquer maneira, a homeopatia, a fitoterapia, essas áreas se debruçam sobre estudos voltados para o diabetes. É possível que essas áreas cheguem a medicamentos que sejam importantes? Muitos medicamentos que existem hoje, que são comprovadamente efetivos, eles vieram de uma planta, eles vieram da natureza.
certo? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que esse caminho ele é um caminho inicial para muitas drogas. Não estamos falando das drogas biológicas, dos MABs, né? Isso tem um outro tipo de tecnologia, mas muitas das drogas comuns que nós temos, elas vieram de uma planta, vieram de um elemento da natureza. Mas o fato é que tem que ter todo um processo científico respeitado. Esse processo não é um processo curto, esse é um processo que demanda do investigador e da indústria muito investimento para que ele possa trazer, então, uma comprovação randomizada, comparativamente correta, né, de que ele funciona. E a maior parte dos fitoterápicos, dessas drogas homeopáticas, elas, infelizmente, não preenchem todos esses requisitos que a pesquisa e a ciência exigem para se comprovarem efetivas. Tudo bem, esclarecido. Juliana Rocha, nossa audiência no Instagram, Clécia, ela pergunta para você o seguinte: como a pandemia afetou o comportamento dos leitores, especialmente no que se refere à literatura infantil? Essa é uma pergunta. Ela segue aqui, vale a pergunta contrária também: como os livros ajudaram as crianças a encararem a pandemia? Sim, os livros, como eu coloquei, né, ele já entra na nossa vida como um ser vivo, e por isso toda essa construção, de fato, na pandemia houve aí o maior consumo mesmo no mercado editorial aos livros, né, a busca por livros, pelo livro físico mesmo, de ter ali o contato. E principalmente mais as crianças, a partir do momento que os pais tiveram essa parada para estar mais com os seus filhos, então eles buscaram mais na literatura, mais no livro, essa interação, esse momento lúdico aí com os seus filhos. E aí o livro, de fato, veio contribuir muito nesse momento da pandemia. Qual que é o futuro do livro digital, Clécia, e do audiolivro, audiobook? Então, é sempre, né? Porque você fala em livro físico, né? Então, claro, o livro físico, aquele cheiro de livro, cheiro de papel, ninguém se separa disso. Muita gente não se separa disso, mas tem gente que prefere já migrar para essas novas possibilidades, o livro digital e o audiobook. Mauro, eu vejo o seguinte, assim, ao meu ver, o livro físico, ele não será extinto, não será. O digital, sim, vai permanecer dentro daquilo que as pessoas, de fato, estão buscando como praticidade. Mas aquele momento de aconchego, aquele momento que você quer ter único com você, que você pode ver o seu livro como o meu livro, meu momento terapêutico também, aquela troca, emprestar o livro, e enfim, sabe? Essa questão da conexão do livro físico, ele aproxima muito mais. Então, por isso que eu não vejo que o livro, né, o físico, será extinto, porque até então muitos não vão sobreviver sem o livro físico. Eu sou uma delas. Letícia, antes da pergunta que está aqui para você, que vem da Valéria Pinheiro, aí eu te pergunto, em relação ao livro digital e o audiobook, o seu livro da insulina tem essas versões? Ou é só no papel mesmo? Tem a versão digital, embora ela esteja saindo bem pouquinho, e a gente está incentivando mais o livro impresso, porque o livro ele acaba sendo também um material muito educativo, né? Então, no digital as pessoas não compartilham, né? O físico, a pessoa deixa ali na mesa, outro vai ler, às vezes é uma dúvida que ela precisa tirar, ela pode levar para um consultório, pode levar para a escola, principalmente quando você tem ali uma informação, né? A gente está falando de saúde mental, diabetes, que são coisas que a gente precisa prevenir, né, e precisa da participação da família, da sociedade. Quanto mais isso circular, melhor. O livro digital, a experiência que a gente tem na editora, né, que a Momento Saúde é uma editora, é que ele sai em algumas situações, em alguns temas específicos, com quantidades de páginas menores, né? Então você passa também pelo processo cultural de que as pessoas não ficam muito tempo lendo no computador, exceto em alguns temas, né? Então, assim, para um estudo, para um curso, isso é mais fácil acontecer. Agora, para uma questão mais educativa, como no caso do diabetes, que é uma informação que precisa também ser partilhada, o físico ele tem muita força. O audiobook a gente ainda não investiu, é a nossa próxima etapa aí, porque a gente precisa cercar as pessoas de todos os lados, né, Mauro? Comunicação
tem que ser 360. Então, vídeos são importantes, o impresso é importante também, dado em alguns momentos, né, como nesse que a gente faz uma comemoração e traz vários temas dentro da insulina. Então, faz muito sentido existir o livro, né? E ele serve até, assim, o Dr. Mauro pode até confirmar isso, acho que para quem recebe o diagnóstico, fica muito perdida, é tanta informação, é um mundo novo, né? Então ter um guia impresso ajuda, né, a pessoa a seguir dali em diante. Então a nossa expectativa é que o livro possa ajudar nesse caminho também do conhecer a doença, do conhecer essa nova vida. Mas a gente investe também em outros formatos, né? Tem digital também. E o digital favorece uma reedição muito mais rápida, muito mais econômica também, né? Porque os assuntos vão avançando, vão evoluindo, há necessidade dessa atualização, né? E aí vem a reedição. Isso. O digital é ótimo para isso também, né? A gente tem aí para temas que merecem uma atualização urgente, para assuntos que você consegue trabalhar de forma mais rápida também, né? Em termos mais com menos páginas também, né? Isso ajuda bastante. E para interação. Então a gente está trabalhando alguns materiais que você clica ali e vai para o vídeo. Então você complementa aquele assunto, né? Mas o impresso ele ainda tem uma razão de existir por esse caráter educativo dele, né? E não morrerá o livro impresso, como disse aqui a Clécia. A pergunta que vai para você, Letícia, da Valéria Pinheiro, está no YouTube com a gente. Ela pergunta como um jornalista lida com a invasão de fake news, principalmente na área da saúde. Ai, nossa, isso é o nosso grande vilão, né? Acho que fake news e desinformação são os nossos grandes vilões. A pandemia que eu diga, né? A pandemia que eu diga. A gente combate isso com mais informação de qualidade. E eu acho que é por isso que o livro assim, foi um grande presente também para a gente que é da área de comunicação, porque nós podemos reunir ali os relatos de pessoas que têm histórias positivas, apesar dos desafios que enfrentaram, então a gente mostra isso também, e também traz os depoimentos, as explicações médicas, né? Então a gente mostra a fonte de uma forma clara para o nosso leitor. A fonte não fica só nas referências bibliográficas. A fonte, né, os nossos médicos, eles participam. Inclusive, muitos médicos que estão no livro têm diabetes, então mostra esse lado humano. E a gente precisa falar cada vez mais, bem claro, de onde está vindo aquela informação, porque o que mais existe na área da saúde são pessoas procurando milagres, né, respostas rápidas. E aí vem outras pessoas querendo entregar essas respostas. Então, a gente combate fake news com informação de qualidade, com profissionais também que colaboram nessa missão aí da informação confiável. Muito rapidinho, Letícia, 5 segundos para suas pedidas, seus canais, os demais também na sequência. Muito, muito rápido. Obrigada, gente. Eu gostaria de dar o canal, então, dos 100 anos da insulina, né? Que é o site para você adquirir o livro, 100anosdeinsulina.com.br. Acesse lá para você adquirir o livro, conhecer os profissionais e as pessoas que participam. Obrigada, Mauro, pela oportunidade. Seus canais, Clécia, é muito rápido. Bom, obrigada a todos os ouvintes, obrigada, Mauro, pela oportunidade, mas quer saber mais sobre informações, nós temos aí Ping Pong para Todos e também cirandacultural.com.br. Michel, seus canais rapidinho. celtrionhealthcare.com.br. Obrigado, Mauro, prazer. Dr. Mauro Scharff, seus canais. Centro de Diabetes Curitiba.com.br. E só para dizer, eu nunca recebi um livro digital que viesse como esse aqui, com dedicatória dentro da página, embrulhado num papel de presente. Então, acho que eu sou old school e fica aí a dica. Perfeito. Muito legal, muito bacana. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento hoje por aqui, Dr. Mauro Scharff, endocrinologista, pediatra, a jornalista Letícia Martins, a empresária Clécia Aragão e o farmacêutico Michel Batista. Na mesa de som com a gente hoje, o Neildo Neres. Sérgio Souza é o nosso gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando aqui na programação da Trianon, o Dermeval Pereira, com o programa Sociedade em Foco. Depois, o André Lúcio Nicole, com o programa André e Você. Antes de tudo, o Eliezer Santos chega com as informações do trânsito, nesse rush do horário do almoço aqui na capital paulista, dando as dicas para você escapar dos congestionamentos. Vai lá, Eliezer Santos, com você. Um abraço, tchau, 1 e 1.